Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos abordar mais um assunto importante no módulo de gestão de pessoas. Hoje nós iremos abordar a gestão estratégica de pessoas. Bacana? Então vem comigo, né? Professor, esse assunto, gestão estratégica de pessoas. Gente, olha só, você tem que entender o seguinte, a administração, em especial a gestão de pessoas, está passando por mudanças, né? Então nós tivemos em aulas passadas, né, alguns históricos, antecedentes históricos da gestão de pessoas, e nós vimos o seguinte, nós vimos que nessa evolução de gestão de pessoas, nós tivemos lá, primeiro, a primeira era foi na era clássica, na era industrial, né? Depois passou para a era industrial neoclássica, né? A neoclássica, e agora nós estamos vivendo o quê? A era da informação. E essa era da informação, nós temos aí vários ambientes organizacionais, vários pontos organizacionais e ambientais que vêm afetar a gestão de pessoas, né? Entre elas, a instabilidade, a flexibilidade das organizações, a mudança e assim por diante. Nesse sentido, para as organizações produzirem resultados satisfatórios na sua atuação, tem que tratar as pessoas que compõem a organização com uma visão estratégica. Então, esse é o ponto de hoje, é o ponto da nossa aula. No final da aula, você vai ter que enxergar quais são os pontos e quais são as áreas de atuação da gestão estratégica de pessoas, porque é exatamente isso que o examinador vai querer saber de você, caso venha a cair uma questão de prova. E eu sempre digo que minha aula, eu procuro elaborar uma aula, fazer uma aula completa, uma aula exaustiva. E essa exaustiva não é exaustiva de cansaço, é uma aula exaustiva de conteúdo. Ou seja, com esse assunto, com essa aula, eu espero, essa é uma expectativa minha, uma expectativa que eu tenho, de que você esteja preparado para acertar qualquer questão de concurso, de qualquer prova, de qualquer banca sobre gestão estratégica de pessoas. Então vem comigo, vamos explicar esse assunto, um assunto maravilhoso, um assunto muito gostoso, que particularmente eu adoro, né? Então é o seguinte, a gestão estratégica de pessoas surge nas organizações por quê? Porque a gestão de pessoas passou a ter o quê? Novos papéis, novas competências, novos produtos e novas atribuições. Com esses novos papéis, surge o quê? A gestão estratégica, né? Vem comigo aqui. Como todas essas mudanças e transformações no mundo todo, a área de RH está passando por profundas mudanças e nem poderia ser diferente. Nos últimos tempos, a área passou por uma forte transição. Na verdade, os papéis de hoje, assumidos pelos profissionais de RH, são múltiplos. Eles devem desempenhar papéis operacionais e ao mesmo tempo, estratégicos. Então, aqui é o ponto da questão. Tá? Como hoje as organizações, o mundo, a era mudou, a área de gestão de pessoas também mudou. Então, hoje, o gestor de pessoas ele vai ter que atender os papéis operacionais. Esses papéis operacionais aqui foram aquelas atribuições que a gestão de pessoas trouxe consigo na primeira era, que foi a era clássica da administração, basicamente lá a parte cartorial da gestão de pessoas e depois da área da neoclássica, na área neoclássica, alguns produtos específicos para tratar as pessoas como um recurso dentro da organização. Agora, o novo papel requer o quê? Papel estratégico. E nesta aula eu quero abordar com vocês todos os principais pontos estratégicos para que você tenha uma gestão estratégica de pessoas nas organizações, né? Vamos começar. O Roberto Chiavenato, nossa referência básica, né? Então nós estamos passando o quê? Por novos papéis, né? Do papel, esse aqui é um papel operacional, tá? Esse aqui é um papel operacional, ok? Um papel operacional para um papel estratégico, né? Quando nós falamos papel estratégico, operacional, quais são os produtos, né? Por exemplo, foco operacional e burocrático, agora um foco estratégico. Policiamento e controle, ou seja, a área de gestão de pessoas ficava policiando o ponto, controlando as atribuições, né,
de quem? Dos funcionários. Agora não, agora enxerga as pessoas como parceria, como os parceiros da organização e com compromisso, né? D, curto e imediato prazo para longo prazo. Foco administrativo, um foco consultivo, né? Então, a área de gestão de pessoas, ele passa a ser um órgão que é consultivo, especialista em infraestrutura e assim por diante, né? Foco na função, foco no negócio. Foco interno e introvertido, foco externo e cliente. Reativo e solucionador de problemas para proativo e preventivo. Foco na atividade e nos meios. Foco nos resultados e fins. Então, mudou o foco, né? E todos esses papéis aqui que está o para é o estratégico. Ah, professor, ficou muito subjetivo. Sim, ficou muito subjetivo. Isso aqui é só para trazer uma ideia básica para nós desenvolvermos. Tá? Você vai entender como é que vai operacionalizar, como é que vai fazer acontecer a gestão estratégica de negócio, né? Então, vem comigo. Então, nesse sentido aqui, né? A gestão estratégica de pessoas, nós vamos ter 4 eixos importantes, né? 4 eixos, né? Vamos fazer aqui um desenho de uma pirâmide, né? Uma pirâmide para vocês terem uma ideia, né? Então, antes, né, na gestão de pessoas, tá, o foco era, aliás, né, hoje a gestão estratégica de pessoas, ele atende tanto o foco cotidiano e operacional, que está aqui na base da pirâmide, onde está fazendo acontecer as rotinas, né, ou seja, o foco na rotina, né, quanto também no estratégico da organização. Professor, quais são os principais produtos do núcleo estratégico da organização? É o planejamento estratégico, são as estratégias organizacionais, né? E, ao mesmo tempo, né, a gestão estratégica de pessoas, eles têm um foco, tá? Os papéis de RH na construção de uma organização competitiva, a gestão estratégica de pessoas, nós temos os focos nos processos, ou seja, conhecer como a organização faz acontecer, e também nas pessoas, porque são as pessoas que fazem acontecer, são as pessoas, através do capital intelectual, através do capital humano, através do talento humano, que vai acontecer. Ou seja, conclusão, vamos lá, objetivamente. Então, a gestão estratégica de pessoas passou a ter 4 novas funções. Quais são as funções? Primeira função, está aqui, administração de estratégias de RH. Segundo, né, administração de infraestrutura da empresa. Terceira, contribuição dos funcionários e, finalmente, um agente de mudança. Então, esses são os 4 novos papéis que compõem a gestão estratégica de pessoas nas organizações. Ah, professor, então todo esse ambiente de mudança está convergindo para essas 4 novas atribuições. Sim. E agora? Agora nós vamos estudar cada uma dessas contribuições que compõem a gestão estratégica da organização. Vem comigo aqui. Primeiro, o que vem a ser esse produto aqui? Olha só, administração de estratégias de recursos humanos. Anotem aí, parceiro estratégico. Então, a gestão estratégica de pessoas tem que ser, primeiro, parceiro estratégico. O RH pode ajudar a impulsionar a estratégia organizacional. Aonde que é elaborada a estratégia organizacional? A estratégia da empresa. A estratégia da empresa é elaborada pelo planejamento estratégico. Quem que participa do planejamento estratégico? O núcleo estratégico, todos os diretores, né? Diretores e todos os stakeholders e aquelas pessoas que têm alguma coisa a contribuir. Quando nós falamos que o RH passa a ser um parceiro estratégico, a primeira coisa, ela vai compor esse grupo de elaboração e vai contribuir para a elaboração das estratégias. Por quê? Porque ele é o especialista de pessoas, ele conhece a sua força de trabalho, então fica muito mais fácil elaborar as estratégias. Então, primeiro, a gestão de pessoas, a gestão estratégica de pessoas tem como primeiro foco parceiro estratégico. Segundo ponto importante, né? A administração da infraestrutura da empresa. Como o RH pode oferecer uma base de serviços à organização para ajudá-la a ser eficiente e eficaz, né? Vamos lá? Esse ponto eu tenho que trazer um exemplo
que foi um professor meu da época que eu cursava administração de empresas, 20 anos atrás, né? O saudoso professor Della Mônica. Ó, professor, um forte abraço para o senhor aí. Eu não sei se esse abraço vai chegar até o senhor, mas você pode ter certeza que meu pensamento, minha energia positiva vai chegar até o senhor. Eu até arrepiei agora, né? Um grande professor, um mestre, e ele falou desse assunto quando ele explicou isso para mim 20 anos atrás. Eu lembro até hoje do exemplo dele. Eu vou contar o exemplo, depois eu volto para você fixar o conteúdo. Ele era diretor de recursos humanos de uma empresa, uma concessionária de energia elétrica, né? Essas redes aí, né, que tem hoje aí, que depois privatizou, né? Então ele era diretor diretor de recursos humanos. E ele comentou do especialista em infraestrutura. O que acontece, né? Tinha uma equipe lá operacional dessa rede de energia elétrica e distribuidora, que eles faziam uma atividade de alto risco. Qual que era a atividade de alto risco? Eles davam manutenção na rede energizada. Então o pessoal ia, tá? Subia lá no poste com a energia rodando, né? Ia lá e fazia os reparos, as manutenções aí previstas. O que acontece? Acontece que ali tinha um alto índice de acidentes e de óbitos, né? Aliás, era o maior índice de óbitos na empresa na época. E isso, claro, que gera indenizações, isso gera muitos problemas para a organização. Então, ele, como diretor de RH, analisando este indicador, que não é da área dele, que é lá da área de recursos, lá da área de operacional, ele, por conta própria, como ele fazia parte do estratégico, ele conhecia a infraestrutura, ele buscou, tá certo, pessoas de fora do estado, da empresa, enfim, e fez uma capacitação, fez uma reciclagem. Conclusão: o indicador ele reduziu 95% as ocorrências negativas dessa. Então, isso é um exemplo do quê? De especialista em infraestrutura. Então, a parte do RH tem que, para ser um parceiro estratégico, para ter uma gestão estratégica de pessoas, o RH, as pessoas que compõem o RH, eles têm um papel consultivo, não é isso? Que eles vão auxiliar. Quem que é o gerente de gestão de pessoas na gestão estratégica? É o gerente de linha, porque esse cara que gerencia pessoas, mas o staff do RH vai a um consultor, tipo um consultor interno, tem que conhecer o quê? A infraestrutura. Então, como o RH pode oferecer uma base de serviços à organização para ajudá-la a ser eficiente e eficaz, caso do professor Della Mônica, né? Terceiro papel da gestão estratégica de pessoas, os novos papéis de gestão de pessoas, né? Contribuição dos funcionários, né? Então é o seguinte, o foco é nos funcionários, é muito importante, porque hoje as organizações têm como seu maior patrimônio quem? Seus funcionários. Por quê? Porque seus funcionários eles são o seu capital intelectual, o seu capital humano, seus talentos, ali que produz diferencial competitivo, né? Como o RH pode ajudar no envolvimento e comprometimento dos funcionários, transformando-os em agentes empreendedores, parceiros e fornecedores da organização. Então, um grande pilar da estrutura da gestão estratégica de pessoas é a contribuição dos funcionários, não é isso? Aqui, dois produtos importantes, né? Quando a gente fala em empreendedores, parceiros, fornecedores, ele é o quê? Está na parte do desenvolvimento e do desenvolvimento a parte do defensor dos funcionários. E, finalmente, né, a última atribuição fundamental para ser gestão estratégica de pessoas, né? A gestão estratégica é a administração da transformação e da mudança. Anotem, agente de mudança, né? O RH pode ajudar na criação de uma organização criativa, renovada e inovadora, né? Quando a gente fala mudança, voltando um pouquinho lá, vou voltar aqui rapidão para vocês entenderem, olha só, mudança, né? Olha aqui, como é que era aqui, ó, né? Foco no negócio, consultivo, longo prazo, externo, proativo,
não é aqui, mais para frente aqui, um lugar onde eu falo o seguinte, a cultura organizacional, né? Está mais para frente, falo o seguinte, que a cultura organizacional, ele sempre tem que ser o quê? Renovada, é o agente de mudança, né? O status quo sempre tem que estar, por que tem que ter um ambiente de mudança? Porque as estratégias e o ambiente organizacional, as incertezas de hoje em dia são muito grandes, então tem que estar sempre mudando, sempre sendo um agente de transformação. Para retratar e explicar para vocês, para fixar o conteúdo, tá? Essa gestão estratégica de pessoas a gente pode comparar com uma casa, né? Toda casa, nós temos três partes importantes. Nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a base, né? Essa base aqui é o alicerce da casa que vai segurar todo o peso da casa, né? Muito importante. Nós temos o que mais? Nós temos os pilares, né? Os pilares vão segurar o quê? Qual que é o objetivo dos pilares na casa, né? É segurar o telhado. E o telhado? O telhado é aquilo que nós buscamos. Buscamos o quê? Proteção, segurança, não é isso? Ó, o telhado é o objetivo final disso, né? Então, na gestão estratégica de pessoas, qual que é a base desse modelo conceitual, esse novo papel da gestão de pessoas, né? É criar um ambiente que favoreça a motivação e o clima organizacional. Então, a base da gestão de pessoas é isso. É ter um ambiente organizacional, um clima, uma motivação muito saudável, né? Quando a gente fala em motivação, nós vimos aí várias teorias motivacionais. Professor, quais serão os pilares desse modelo conceitual de gestão de pessoas? O primeiro pilar, ele é o parceiro estratégico, né? Parceiro estratégico, porque o RH faz parte, de fato, de direito da gestão estratégica da organização. Ele está no topo, ele está no nível estratégico organizacional, né? Para poder opinar. Por quê? Porque ele é o especialista em pessoas, ele conhece a sua força de trabalho, né? Segundo pilar importante, né? Segundo pilar importante para a gestão de pessoas se transformar realmente em gestão estratégica de pessoas é ser especialista em infraestrutura. Aí vocês vão lembrar do nosso professor Della Mônica, do professor Luiz Antônio, né? Que ele explicou lá o exemplo, né? Do indicador lá, que estava tendo um indicador negativo lá da manutenção da rede energizada, né? Então, ele tem que conhecer os processos. Então, a gestão de pessoas tem que conhecer os processos, os indicadores das organizações, das áreas, para poder contribuir. Terceiro pilar é o das pessoas, dos funcionários, né? Ou seja, ali nos recursos humanos, na gestão de pessoas, ele tem que ser o defensor dos funcionários. Como assim, professor, defensor? Ali, os funcionários devem sentir conforto, tranquilidade de expor o que ele pensa. E, além disso, lá, desenvolver os funcionários através de quê? Através de gestão de competências, através de treinamento, capacitação e assim por diante. E o último pilar, que vai segurar o telhado, é o agente de mudança. Então, é um produto da agente de mudança, né? Tudo isso para quê? Qual que é o telhado? O que você acha que espera, né? Qual que é o desejado aqui no topo? É muito simples. As organizações, a gestão estratégica de pessoas, busca o quê? Busca se desenvolver, busca o DO, o desenvolvimento organizacional pelas pessoas, né? O que é o desenvolvimento organizacional? Ó, desenvolvimento organizacional é a evolução das organizações. E as organizações, elas podem se desenvolver por diversos tipos. Por exemplo, pode se desenvolver através de recursos tecnológicos, ele pode materiais, logísticas, assim por diante, marketing, né? Mas tudo isso não é seguro, tá? O desenvolvimento é real, aquele desenvolvimento que cria conhecimento novo, que cria diferencial competitivo, que cria sinergia, é o desenvolvimento por pessoas, pelas pessoas. Bacana? Então, isso aqui é o resumo da aula de gestão estratégica de pessoas, segundo aí o professor Idalberto Chiavenato, que tem aqui os pilares dele, né? Essa base aqui e o telhado é contribuição minha do professor Luiz Antônio, tá? E equipe. Então, trouxe para vocês aí essa gestão estratégica, aí você consegue entender, né? Vamos lá. Lá no livrão do professor Idalberto Chiavenato, e a gente agora vai falar de coisas específicas sobre isso, né? Primeiro, papel de RH. Papel de RH no quê? Na gestão estratégica de pessoas. Quantos papéis estratégicos nós temos? 4. Primeiro, isso, já falei. Qual que é? Primeiro é ser parceiro estratégico. Segundo, infraestrutura.
Terceiro, defensor e desenvolvedor de pessoas. E o quarto, já disse para vocês, é o agente de mudança, né? Parceiro estratégico, qual que é o resultado? Execução da estratégia, participar da elaboração e execução da estratégia. Infraestrutura, construção de uma infraestrutura eficiente, tá? Com pessoas aí apropriadas para executar as tarefas, né? Contribuição para os funcionários, aumento do envolvimento e capacidade dos funcionários, né? Que aqui eu chamo de quê? De defensor, defensor e que mais? Defensor e desenvolvedor. Agente de mudança, qual que é o resultado esperado? Criação de uma organização renovada. Ou seja, não quer que a atual cultura organizacional fique intacta, ela quer que ela se evolua, que ela se aperfeiçoe de acordo com as mudanças, com as incertezas, com os novos processos, com as novas necessidades do mercado e da empresa, né? Principal característica do parceiro estratégico. Parceiro estratégico para ajudar a alcançar os objetivos organizacionais. Principal característica do especialista administrativo para reduzir custos e aumentar o valor. Tá? Por exemplo, lá no exemplo que eu dei lá da rede energizada. Da rede energizada, cada ocorrência negativa aumentava os custos, né? E também a qualidade diminui. Agora não, ele reduz os custos e aumenta o valor, né? Defensor dos funcionários, para treinar e incentivar pessoas, e agente de mudanças e inovação para melhorar a capacidade de mudar. Atividade, lá do parceiro estratégico, ajuste das estratégias de RH, a estratégia empresarial, diagnóstico organizacional para detectar forças e fraquezas da organização. Ou seja, o RH participa efetivamente na elaboração da estratégia e na execução da estratégia organizacional. Ou seja, o RH só passa a existir para contribuir com o resultado estratégico da organização. Antes não, antes era algo aí, era um recurso, um departamento pessoal, né? Atividade do especialista em infraestrutura, reengenharia dos processos da organização, serviços em comum para melhoria contínua. E defensor dos funcionários, ouvir e responder aos funcionários, prover recursos aos funcionários para incentivar contribuições. E agente de mudanças, principais atividades, gerir a transformação e a mudança, assegurar a capacidade para a mudança e a identificação e a solução de problemas, né? Ok? Bacana. Então, aqui já dá uma visão geral, esse assunto abstrato que é a gestão estratégica de pessoas, nós já conseguimos. O examinador pode muito bem cobrar essas caixinhas para vocês, né? Ok? Vamos lá. Professor, e aí, né? Diante disso tudo, nessa gestão estratégica das pessoas, nós vamos perceber o seguinte: quem faz as diferenças nas organizações? Quem são? São as pessoas. São as pessoas que fazem a diferença, então a organização vai ter que enxergar as pessoas de uma forma diferente. Vai ter que enxergar como um talento humano e tem que fazer, com base nesse talento humano, a gestão do seu capital intelectual, né? E aí, prof, e aí eu poderia trazer esse assunto para esta aula de forma mais detalhada, mas eu não vou fazer isso. Eu já tenho preparado a aula de talentos humanos, que é a próxima aula que eu vou gravar, e a de capital intelectual também, e eu separei, porque o capital intelectual eu tenho que falar um pouco de capital humano para depois falar do capital intelectual da organização. Então, vou gravar essas duas aulas de forma separada para melhor potencializar, que também é um projeto pedagógico do LAC, do professor Luiz, né? Então, vamos lá. Na era da informação, em que já estamos aprendendo a viver, as mudanças que ocorrem nas empresas não são somente estruturais, são, acima de tudo, mudanças culturais e comportamentais, transformando o papel das pessoas que dela participam. Essas mudanças não podem passar desapercebidas pela gestão de pessoas. Aliás, elas estão ocorrendo também na área de gestão de pessoas e provocando uma profunda transformação nas características da área, como mostra a figura 2.11. Então, aqui, ele fala o seguinte: as novas características, que, claro que também todas as características aqui, elas façam incorporar a gestão estratégica de pessoas, né? Só para finalizar um assuntozinho nosso aqui. Então, gestão de talentos humanos e capital intelectual eu vou abordar nas próximas aulas, ok? Vem comigo aqui. Então, está mudando, né? Antes,
né? Você tem que entender bem isso, porque o examinador pode querer colocar uma questão do antes e do depois, você vai encontrar. E a gente vai fazer exercício disso, para vocês poderem visualizar como é que está sendo cobrado em prova. Antes, concentração na função de RH, especialização das funções, vários níveis hierárquicos, né? Introversão, introvertido, né? Isolamento, rotina operacional, burocrática, preservação da cultura organizacional, ênfase dos meios e procedimentos, busca da eficiência interna, visão voltada para o presente e passado, administrar recursos humanos, fazer tudo sozinha, ênfase nos controles operacionais. Agora, a nova gestão estratégica de pessoas, a nova gestão de pessoas, diz o seguinte: apoio no core business da área, né? Ou seja, ele quer participar lá no resultado da empresa, quer medir, tá certo? Qual que é a contribuição do RH no resultado da organização. Gerenciamento de processos, enxugamento do Alzheimer, uma ferramenta de administração, benchmark, extroversão, outra ferramenta de administração, consultoria e visão estratégica, inovação e mudança cultural, ênfase nos objetivos e resultados, busca da eficiência organizacional, visão voltada para o futuro e destino, assessorar na gestão com pessoas, ajudar os gerentes e equipes e, finalmente, ênfase na liberdade e participação, né? São os novos papéis de gestão de pessoas, né? Para finalizar essa parte introdutória, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui 11 novas necessidades de gestão de pessoas no contexto da gestão estratégica de pessoas, onde ele enxerga a gestão de pessoas nas organizações de forma ampla, né? Nova visão do homem, do trabalho e da empresa. Tá? Então, há uma perspectiva de enxergar as pessoas de forma diferente. Lembre-se que, na era da informação, as pessoas também estão mudando de comportamento. 2, estrutura plana, horizontalizada, enxuta, de poucos níveis hierárquicos, né? Olha aí, gestão estratégica de pessoas, gestão de pessoas, né? Como é que era no modelo anterior? Estrutura piramidal, tá certo? Verticalizada, inchada, tá? Com muitos níveis hierárquicos no modelo anterior. Organização voltada para processos e não para as funções especializadas e isoladas, né? Qual que é a diferença de um processo das funções isoladas? Porque o processo ela vai permear, ó, várias funções, né? A função não, ela é só verticalizada, só aquela função. Necessidade de atender o usuário interno ou externo e, se possível, encantá-lo, né? E aí, esse encantamento aqui, a gente vai trabalhar esse assunto na aula de qualidade do atendimento. Tá? Sintonia com o ritmo e natureza das mudanças ambientais, visão voltada para o futuro e para o destino da empresa e das pessoas, necessidade de criar valor e de agregar valor às pessoas, à empresa e ao cliente, criação de condições para uma administração participativa baseada em equipes, né? Olha, outro ponto importante da nova gestão de pessoas, que é o trabalho em equipe, participação, parceiros, né? Agilidade, flexibilidade, dinamismo e proação. Compromisso com a qualidade e com a excelência de serviços. E, finalmente, busca da inovação e a criatividade é o agente de mudança. Então, são as novas necessidades de gestão de pessoas, né? Vamos fazer um exercício agora, para a gente praticar um pouco esse conceito para fixar o conteúdo. Vem comigo. Anatel CESP 2013, cargo de técnico. São paradigmas da gestão de recursos humanos nos órgãos e entidades públicos, a existência de carreiras estáveis e grandes estruturas organizacionais, o que contrasta com a gestão das empresas privadas, posto que nessas costumam se valorizar os conceitos de empregabilidade, terceirização, estruturas organizacionais enxutas, né? E aí, professor, e aí? O examinador aqui, ele elaborou uma questão muito bacana, muito interessante, uma questão que nós abordamos aí vários tópicos aí, ele faz uma comparação da gestão de pessoas, do RH, dos órgãos públicos em relação aos órgãos privados, né? Tem a ver com gestão estratégica de pessoas, tem a ver com novos papéis de gestão de pessoas. Vem comigo, vamos lá. Como é uma questão do CESP, a questão do CESP sempre manda o comando com 2 itens a serem avaliados. Vamos identificar esses itens. Primeiro, são paradigmas da gestão de recursos humanos
nos órgãos e entidades públicos a existência de carreiras estáveis e de grandes estruturas organizacionais. Então, esse aqui é o primeiro comando, né? Primeiro comando, vamos avaliar se esse comando está certo ou errado. E depois tem outro comando, vamos lá. Então, órgãos públicos. A existência de carreiras estáveis? Sim. As carreiras são estáveis, né? São ingressos através de concurso público, e essa estabilidade foi a estabilidade concedida pela Constituição Federal. Nos órgãos públicos, grandes estruturas organizacionais, sim, as maiores estruturas organizacionais que nós temos estão no setor público. Então, esse item, primeira parte aqui, ele está correto. Essa primeira parte está super correto, né? Tem carreiras estáveis, que são as pessoas que vão fazer acontecer nesses órgãos, e as estruturas são grandes. Okay. O que contrasta com a gestão das empresas privadas? Ok, correto. Nas empresas privadas, nós não temos carreiras estáveis, né? Nós temos o quê? A empregabilidade. O que é empregabilidade? Deu resultado, fica. Não deu, tchau, né? Vamos lá. Que mais? Grandes estruturas organizacionais? Não. Na empresa privada, ó, nós temos o quê? Cada vez mais estruturas enxutas. Por que, professor, que nós temos estruturas enxutas? Nós temos estruturas enxutas nas empresas privadas para diminuição de custo, para aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade das empresas, né? Vamos lá, o que contrasta com a gestão das empresas privadas, posto que nestas costumam se valorizar os conceitos de empregabilidade, terceirização para reduzir a estabilidade dos servidores e estruturas organizacionais estáveis, enxutas, né? A questão está correta. Essa aqui é uma questão que diz respeito à administração e também administração, né, e gestão de pessoas, né? Questão bacana, né? Novos paradigmas, novos papéis, gestão estratégica de pessoas, ou seja, essa questão ela está correta, né? Vamos lá, né? Nova orientação da era da informação. O examinador, ele acha que você sabe, e você sabe, né? Aliás, ele acha que você não sabe, mas você sabe, né? Nós temos quantas eras de gestão de pessoas? 3. Já falei, vou repetir. Era da industrialização clássica, que vai de 1900 até 1950, mais ou menos. Segunda era neoclássica, que vai de 50 até 1990, e a era da informação de 1990 em diante. A partir dessa era da informação, começa a se enxergar a gestão de pessoas como um parceiro estratégico, uma gestão estratégica de pessoas, não é isso? Agora a gente vai falar o quê? Ó? Nessa era aqui, ó, era da informação, na gestão estratégica, novos papéis de gestão de pessoas. Como é que são os aspectos organizacionais, né? Redes internas, equipes e grupos, ou seja, o trabalho é coletivo, não é mais individualizado. Produção de inteligência coletiva, cédulas de produção, não unidades estratégicas de negócios, simplicidade e agilidade, organicidade e flexibilidade, competitividade, excelência, tudo que faz tem que ser bem feito, adequação ao negócio e à missão, ou seja, alinhamento estratégico, ao parceiro estratégico aqui, aprendizagem organizacional, né? Aprendizagem organizacional, desenvolvedores funcionários, né? E os aspectos culturais, né? Quais são os principais aspectos da cultura organizacional? Participação e envolvimento, comprometimento pessoal, orientação para o cliente e o usuário, focalização em metas e resultados, melhoria contínua, comportamento ágil e proativo, visão global e local, e ação local, proximidade, intimidade com o cliente, mudança cultural e comportamental. Essas são as novas posturas da era da informação, da gestão estratégica de pessoas, né? Para encerrar nossa aula, a gente vai fazer mais 2 exercícios só para fixar o conteúdo. Vem comigo. Petrobras, Siemens Gran Rio, 2015, cargo de analista. Na administração de recursos humanos, as organizações em nossos dias, a gestão de pessoas tem papel de destaque e se baseia em aspectos fundamentais. Não é um desses aspectos considerar as pessoas como, né? Vamos para o comando da questão. Então, ele fala assim, ó, a gestão de pessoas nos dias, né? Ó, nos dias, gestão de pessoas hoje, né? Hoje, nós estamos falando de quê? Da era da informação. Da era da informação,
Agora vamos pegar desses 5, qual que não é considerada hoje um item de gestão de pessoas, né? Primeira coisa, hoje, encara as pessoas como seres humanos? Com certeza, tá verdadeira essa, verdadeira, né? Como seres humanos, né? Lá na clássica era como fosse uma peça de uma máquina, né? Hoje, ele enxerga as pessoas como o quê? Considerar as pessoas, primeiro, como seres humanos, correto. Essa pessoa não é um inimigo, não é adversário, é o quê? Um parceiro da organização, que vai ajudar a contribuir tanto para os objetivos organizados. Mão de obra braçal especializada, errado. Mão de obra braçal especializada é o foco lá da era clássica, né? Hoje, as pessoas são o quê? Ativadores dos recursos humanos, exatamente, né? Seus recursos humanos. Talentos fornecedores de competências também, né? É a nova visão aí de gestão de pessoas. Então, nós temos aqui o gabarito é letra C, né? Uma questão tranquila, uma questão aí que o aluno do LAC consegue acertar com tranquilidade, né? STF, CESP 2013, técnico. As decisões compartilhadas a respeito da gestão de pessoas nas organizações são efeitos das influências das teorias clássica e neoclássica da administração, por reconhecerem o valor dos talentos humanos para a solução de problemas administrativos, né? E aí, prof, cara, questão bacana demais essa, cara. Realmente, cara, a galera que elabora as questões do CESP, cara, a gente tem que tirar o chapéu para os caras. Os caras realmente estudam, os caras conhecem o conteúdo, né? E não só o conteúdo de gestão de pessoas, mas de administração de materiais, marketing, os caras são bons, né? E aí, vem comigo. As decisões compartilhadas a respeito da gestão de pessoas na organização, né, são efeitos da influência das teorias clássica e neoclássica da administração. Está errado. Teoria clássica vai nortear a era clássica. Tá? Neoclássica, era neoclássica. Nenhuma das duas tem a visão compartilhada, né? Então, a influência não é das teorias clássica e nem neoclássica, né? Aqui são teorias. Quais são as teorias aqui? São teorias comportamentais, tá? E teorias contingenciais da era da informação. Então, está errado, porque a escola clássica e neoclássica também não reconhece o valor dos talentos humanos. Tá? Eles enxergam as pessoas, principalmente na clássica, como umas peças. Quando a pessoa não produz, troca, né? Você pode substituir. Então, quem considera talentos humanos, a escola a teoria comportamental, contingencial e a era da informação para a solução dos problemas. Então, está errado nesse item aqui. O aluno que não tem um estudo, né, não conhece essa parte teórica, não consegue acertar uma questão como essa, mas nem a pau. Mas o cara assistiu às nossas aulas, o cara consegue acertar essa questão com certeza. Logo, essa alternativa está errada. Alternativa errada, né? Finalizamos essa nossa grande aula de gestão estratégica de pessoas. Espero ter atendido às suas expectativas, mas uma coisa eu garanto. Nesta aula, você aprendeu os principais pontos que podem ser cobrados na prova de gestão estratégica de pessoas. A incidência de questões não é muito grande, mas você tem que saber, está no edital. Encerramento. Esteja onde você seja celebrado e não aonde seja tolerado, né? Olha aí, né? Então, você tem que estar aonde você é bem-vindo, que você é celebrado, não aonde você é tolerado, cara. O primeiro passo é você identificar se naquele local você está sendo celebrado ou você está sendo tolerado. Cara, se você estiver sendo tolerado, cara, coloca seu chapéuzinho, livro debaixo do braço e vai para outro lugar, porque vai só produzir energias negativas e não vai te levar a lugar nenhum. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá.